Wilson Queiroz, da Primeira Igreja Batista em Santo André, São Paulo. Ele costumava dizer que 3 coisas fundamentais para a evangelização saem da igreja local. 3 coisas fundamentais para a obra da evangelização saem da igreja local. Primeira coisa que sai da igreja local: pessoas, crentes. Cutuca esse irmão assim, dá uma cotovelada nele e diga assim: isso tem a ver com você. Você é quem Deus envia, você é quem Deus usa para a evangelização do mundo, para que o reino de Deus se expanda sobre todos os cantos da terra. Segunda coisa fundamental da evangelização que sai da igreja local é a oração. Cutuca o irmão de novo e diga: isso também tem a ver com você. É você chamado para orar pelas nações. É você chamado para rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Quantos estão dispostos a orar por missões, para orar pela evangelização? Glória a Deus. Terceira coisa fundamental na obra missionária: dinheiro. Agora enfia a mão no bolso desse irmão e diga: o dinheiro está com você. Brincadeira, não precisa tanto. Mas é você chamado para financiar a obra da evangelização mundial. Você acha que um Deus que fez os céus e a terra, sem matéria, e pela palavra do seu poder disse haja, e houve todas as coisas, um Deus que sustenta todas as coisas pela sua onipotência, Ele não poderia providenciar recursos para a obra? Mas Ele conta que este recurso está na sua mão, está na sua conta corrente, está na sua carteira. É você que vai fazer a obra missionária, é você que vai evangelizar o mundo. Amados, eu venho trabalhando com vocês esses dias sobre o modelo de discipulado, sobre o modelo de evangelização de Jesus, que inclui a pregação e inclui o cuidado, o acolhimento. E eu quero mais uma vez convidá-los a abrirmos a palavra de Deus. Vamos ler um texto que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 19. Vamos extrair algumas lições importantes. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Nós estamos aqui com um texto fundamental para a nossa missão. E eu gostaria que você respondesse comigo, ou repetisse comigo o versículo de número 21, a parte B do versículo que diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos lá? 1, 2, 3. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Amém? Jesus aqui cria uma conexão entre a nossa missão e a missão dele, ou o contrário, entre a missão dele e a nossa missão. Nós estamos aqui, portanto, numa leitura de um texto, aqui no cair da tarde de um domingo, o domingo da ressurreição. E nós temos aqui um cenário que nós precisamos pensar sobre ele. Diz assim que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estavam os discípulos trancados.
o pior cenário para cumprirmos a nossa missão, o pior cenário para uma igreja cumprir a sua vocação, é uma igreja trancada dentro de casa, com medo das consequências da sua missão que acontece fora das quatro paredes. Discípulos trancados dentro das quatro paredes não evangelizam. Discípulos trancados dentro das quatro paredes não cumprem a sua missão. Você me diz, pastor, mas há um motivo pelos quais eles estão trancados. Eles estão com medo dos judeus. E de fato havia naquele momento um clima de caça-bruxas, um clima de perseguição. Provavelmente, se eles estivessem ali livremente circulando, eles talvez fossem mortos ou, no mínimo, presos. Há sempre, amados, uma razão, muitas vezes justificada, mas elas só servem apenas para impedir o cumprimento da nossa missão, que deve acontecer fora das quatro paredes, que deve acontecer na autoridade do Espírito Santo, que deve acontecer aonde há demandas para a pregação do Evangelho. Neste cenário, portanto, que não é o ideal para a igreja, um cenário de uma igreja intimidada, um cenário de uma igreja recuada. E pelo que nós aprendemos da palavra de Deus, a igreja não recua, a igreja avança. Avança ao ponto de as portas do inferno não resistirem o avanço da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nós estamos diante de um cenário, uma das maiores crises missionárias do tempo presente está acontecendo no Brasil. Uma igreja com mais de 60 milhões, uma igreja com poder aquisitivo, com poder econômico, mas uma igreja que está retraída no cumprimento da sua missão. Há milhares de nações, há milhões de povos ainda não alcançados, que nós somos chamados, e é a nossa missão, é a nossa obrigação, sairmos dessa zona de conforto, ou até mesmo desse estado de medo, para cumprirmos a nossa missão, aonde nós fomos enviados, para aquilo que nós fomos chamados. Portanto, discípulos trancados dentro das quatro paredes, não podem cumprir a sua missão. E quando você lê o texto, você percebe que o motivo pelos quais, o principal motivo pelo qual eles estão trancados, é que eles não têm convicção que Jesus está vivo e está na liderança desse projeto missionário, desse projeto de evangelização do mundo. É preciso Jesus se apresentar a eles, e Jesus mostra-lhes as mãos e os lados, e aí o texto muda a narrativa. No versículo 19 fala que eles estavam com medo dos judeus, e no versículo de número 20 diz que ao terem a consciência de que Jesus havia ressuscitado, o estado de ânimo da igreja, o estado de ânimo dos discípulos muda. Diz aqui o texto: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Meu irmão, um dos maiores motivadores do cumprimento da nossa missão é você entender que Jesus está na liderança desse projeto. É Jesus que é o capitão do barco, é Jesus aquele que salva, é Jesus aquele que cura, é Jesus aquele que liberta, é aquele que está com a igreja. Ele usa a igreja, capacita a igreja para o cumprimento da sua missão, para o cumprimento da sua tarefa. Mas os discípulos, até terem a consciência de que Jesus está entre eles, até que os discípulos tenham a consciência de que Jesus está vivo. E aqui nós encontramos, portanto, um fundamento da obra missionária. O Cristo ressurreto é a razão
da missão da igreja. Uma igreja com Cristo morto não é uma igreja que avança, não é uma igreja que cumpre a sua chamada, mas uma igreja que crê, que entende, que proclama, que prega que Jesus ressuscitou. É uma igreja que sai das quatro paredes para o cumprimento da sua missão, fora das quatro paredes, aonde há necessidade para o cumprimento da sua missão. Mas Jesus aparece para os discípulos e Jesus é extraordinário. Talvez se fosse eu aqui, eu dava uma bronca. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão trancados dentro das quatro paredes? Eu já não disse para que vocês vá aos quatro cantos da terra. Eu já não disse para que vocês vá até os confins da terra e façam discípulos de todas as nações. Mas Jesus trabalha com o nosso psicológico também, amados. Jesus está trabalhando com o seu psicológico durante essa conferência, mostrando para você, mostrando para mim, que Ele não nos deixou órfãos. Ele está conosco e Ele quer me usar, quer usar a sua vida, quer usar a nossa vida, quer usar a igreja de Joinville para alcançar o mundo. Joinville é pequena para o potencial desta igreja. Essa igreja está sendo chamada para alcançar as nações. Digo a vocês que vocês estão sendo treinados. Isso aqui é apenas um test drive. Isso aqui é apenas um aperitivo do que Deus está fazendo aqui na igreja de Joinville, levantando vocês como uma grande potência para abençoar as nações, uma grande potência para enviar missionários aos povos não alcançados, enviar missionários ao continente africano, enviar missionários à janela das 40, uma geração de jovens incendiados pela palavra de Deus, incendiados pelo Espírito Santo, para o cumprimento desta vocação gloriosa, que é a pregação da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, Jesus, portanto, aqui aparece trabalhando com o nosso emocional, aparece trabalhando com o nosso psicológico. Ele mostra as mãos, e o que Ele está fazendo com você aqui também é a mesma coisa. Olha, eu estou aqui, eu estou capacitando vocês. Cada palestra que está sendo dada, cada testemunho que está sendo ministrado, são demonstrações de que vocês têm uma missão a cumprir, e vocês estão qualificados para esta missão. Agora, essa missão não acontece de qualquer maneira. Essa missão tem um padrão, e o padrão da missão é o próprio Senhor Jesus. É a própria missão dele. O versículo 21 deixa isso bastante claro. Se você me acompanha na leitura, você pode ver que ele repete novamente aquele cumprimento, aquela palavra de motivação: paz seja convosco. Mas essa paz que seja convosco não é um convite para um resort. Quando ele diz paz seja convosco, não é um convite para férias. Agora vocês estão tranquilos, agora vocês podem descansar, porque eu ressuscitei. Ele aproveita esse momento de entusiasmo, ele aproveita esse momento de avivamento no meio dos discípulos. Um cenário de medo, um cenário de tristeza, um cenário de covardia, para um sinal, para um momento de confraternização, um cenário de ânimo, um cenário de alegria. E ele então repete a missão para a igreja: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Se você está se sentindo avivado nesta conferência, se você está se sentindo tocado nesta conferência, você está sendo motivado pelo Espírito Santo para sair das quatro paredes e ir até os confins da terra e pregar o Evangelho a toda criatura. E ele estabelece um princípio, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E é natural, portanto, que nós nessa hora olhemos para o ministério de Jesus. E você pode estar se perguntando: pastor, mas como foi que o Pai enviou Jesus? Como é que Jesus cumpria a sua missão? Como que era o modelo do ministério de Jesus? E aí eu quero convidá-los a uma outra leitura, onde traz uma síntese do projeto missionário de Jesus, que precisa ser o projeto missionário desta igreja. Quero que você acompanhe comigo a leitura no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9. A partir do versículo 35, nós temos aqui 4 características do ministério de Jesus,
que precisam ser reproduzidas na nossa missão, tanto coletivamente como igreja, como individualmente como discípulos. 4 características ou 4 marcas. Se Jesus disse que da maneira que o Pai o enviava, nós também estamos sendo enviados, então você precisa olhar as características do ministério de Jesus, aprender do ministério de Jesus, e você reproduz então essas características, para que você então esteja cumprindo a sua chamada, cumprindo o seu ministério. Capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, versículo 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui, amados, há um conceito de missão. Aqui há um modelo de evangelização. Há um modelo de pregação, há um modelo de ministério. O texto do versículo 35 diz: percorria Jesus. Ou seja, o ministério de Jesus acontece fora das 4 paredes. Isso precisa ser repetido. Isso precisa ser reafirmado inúmeras vezes, que o ministério da igreja não pode se restringir às 4 paredes, aquilo que nós realizamos aqui. A igreja local é um centro de treinamento. A igreja local é um lugar em que você é qualificado, em que você é preparado, mas não é dentro da igreja local que você cumpre a sua missão. A sua missão precisa acontecer em todos os lugares, pelas ruas, pelas cidades, pelos povoados, pelas aldeias, até aonde haja necessidade da pregação do evangelho. Hoje pela tarde nós falamos da missão do Senhor Jesus, que saiu ali às margens do mar da Galileia, no meio de uma multidão, e ele atravessa o mar da Galileia, enfrentando oposição, enfrentando problemas durante aquela travessia do mar, para chegar na região de Gadara, do outro lado do mar, para alcançar uma pessoa que vivia escrava de Satanás. O endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 14, vai narrar esse propósito de Jesus. Jesus sai dos holofotes, Jesus sai da mídia, Jesus sai da fama, Jesus sai daquele ambiente de conforto. Ele estava falando para um auditório que o recebia bem, mas ele vai para o outro lado do mar da Galileia, onde ele é rejeitado pela população de Gadara, mas ele tinha um encontro com o endemoniado gadareno, e ali ele o liberta, e ele o transforma num ganhador de alma dentro da sua própria região. Veja que Jesus, ele não está preocupado com o sucesso do seu ministério. Jesus não está preocupado com o marketing. Jesus não está preocupado com a selfie. Jesus está comprometido com a sua missão. E esta é uma particularidade da missão da igreja. A missão da igreja precisa focar nas prioridades de Deus, amados. A missão da igreja precisa acontecer onde há demanda do ministério de Jesus. E são tantas as situações em que Jesus vai ao encontro dos perdidos, em que Jesus para atender os pecadores. Uma igreja não estará cumprindo a sua missão se ela se restringir apenas àquilo que acontece dentro das 4 paredes. Especialmente nós que somos uma grande igreja, com muito recurso, com boa música, com boa estrutura. Temos a tendência de nos acomodar nessa convivência que é maravilhosa, e ficarmos focados nesse ambiente agradável, e nos esquecermos daqueles que estão perdidos, daqueles que estão ainda em região de sombra e morte, que ainda estão escravos do pecado, escravos de Satanás.
Infelizmente, a igreja brasileira é uma igreja que precisa responder à sua missão. É uma igreja que ainda não respondeu devidamente às demandas ministeriais dentro do Brasil. Sertão brasileiro, tribos indígenas, povos ribeirinhos, quilombolas, as periferias, nós estamos devendo no cumprimento da nossa missão. Nossas igrejas se concentram nas grandes capitais, nossas igrejas se concentram nos grandes bolsões humanos, mas aonde há escassez, aonde há pobreza, aonde há miséria, a nossa igreja está ausente. O sertão brasileiro, com mais de 40 milhões de brasileiros, há mais de 1.100 cidades, mais de 1.100 cidades e povoados sem a presença da igreja. Os quilombolas são mais de 300 a 400 mil descendentes de escravos, principalmente na região central do Brasil, e não há igrejas plantadas entre eles. O Brasil tem uma população de mais de 8 milhões de ribeirinhos, nesses 8 mil quilômetros de litoral brasileiro e nos igarapés dos rios, e ainda há escassez de missionários para pregar o evangelho dentro do nosso Brasil. É uma igreja que pode estar distraída com os eventos, como falamos naquela primeira noite de sexta-feira, sobre uma igreja centralizadora. Uma igreja que faz que tudo aconteça para dentro, mas ela não devolve para o mundo discípulos preparados para ganhar almas, discípulos preparados para a evangelização. Portanto, nós precisamos ficar preocupados com essa necessidade, porque é a necessidade da obra de Deus. Uma outra necessidade que nós temos como igreja, e que aparece aqui no ministério de Jesus. Jesus tinha um foco nas pessoas. Diz o versículo de número 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Nós não podemos pensar em pessoas como números. O crescimento da igreja não pode ser contabilizado como se contabiliza clientes. O crescimento da igreja precisa ser visto como uma expansão, como um crescimento orgânico do corpo de Cristo. E para isso exige pastoreio, para isso exige discipulado, para isso existe acolhimento, exige inclusão dessa pessoa no corpo de Cristo. Felizmente nós somos uma igreja que cresce muito. Segundo o IBGE, por volta de daqui 5 anos mais ou menos, 5, 8 anos, o Brasil será um país de maioria evangélica, mais de 50% da população. Nós já percebemos isso, nosso problema não é ganhar pessoas. Embora esse crescimento todo pode parecer também um certo inchaço, um fenômeno de adesão a um movimento religioso que está se dando bem. E nós precisamos ter atenção a isso. A igreja não pode perder o foco que pessoas precisam ser transformadas pelo evangelho de Jesus. E nós corremos o risco de oferecer uma religião. E antes o evangélico era um povinho, não havia status em ser evangélico. Hoje ser evangélico é ser deputado, ser evangélico é ser senador, ser evangélico é ser cooptado pelo presidente da república. Mas ser evangélico não é isso. Ser evangélico é ser a igreja de Cristo, o organismo de Cristo para a salvação da humanidade, para ganhar os povos não alcançados. Portanto, Jesus olha para as multidões. Quando nós olhamos para as pessoas e não sentimos o que Jesus sentia, pode ser um sinal, pode ser um sintoma de que nós estamos nos desviando da missão, nós estamos focando outras coisas, nós estamos valorizando coisas e esquecendo as pessoas, quando deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Mas Jesus aqui está olhando para as multidões. Há uma crise de visão na igreja. Nós temos dificuldade de enxergar as necessidades, amados. Muitas vezes as seitas enxergam as necessidades mais do que nós. Nós já perdemos o porta a porta para as testemunhas de Jeová. Nós já perdemos o casa a casa para espíritas. Aonde nós não estamos, as seitas já estão. Aonde nós não estamos, o islamismo já está chegando com cestas básicas e um exemplar do Corão dentro das cestas básicas.
A igreja precisa enxergar as pessoas, precisa enxergar a necessidade de um mundo sem Deus. Uma igreja que tenha a visão do Senhor, que olhe para as multidões e sinta paixão por almas, que sinta amor pelo perdido. Conta-se a história de um fabricante de sapatos. E ele chamou o seu gerente e disse assim: olha, vai até a África. E é importante que você vá e faça uma sondagem daquele território, porque eu quero exportar sapatos para a África. E o gerente foi para a África, chegou na África, depois de uma semana rodando pelos vilarejos, andando por aqueles lugares, ele ligou para o seu patrão e disse: olha, esquece a África, porque ninguém usa sapato na África, portanto não tem mercado para nós aqui. O patrão comprou a passagem de volta, ele chegou na empresa, e o patrão tocou a vida ali, mas ficou incomodado com aquilo, e chamou um outro gerente comercial, e disse: olha, eu vou mandar você para a África de novo. Não contou o episódio do primeiro, falou: vai para a África, vê se há uma oportunidade de negócios. E aquele segundo gerente chegou na África, e quando ele male, no primeiro dia, rodou aquelas circunvizinhanças do aeroporto, ele ligou para o seu patrão e disse: pelo amor de Deus, manda um container de sapatos, porque ninguém usa sapato aqui, nós vamos vender sapatos. Visão. Jesus olhava para as multidões, e ele via pessoas necessitadas do Evangelho. Ele precisa olhar, nós precisamos olhar para as multidões, meus irmãos, e movermos de íntima compaixão por elas. Quando nós olhamos, portanto, para o ministério de Jesus, nós vemos um ministério de prioridade. Jesus então volta-se para os seus discípulos, diz o texto, verso 37, então dirigiu-se aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, não há funcionários, não há falta de funcionários. O que é falta de trabalhadores, de gente trabalhando. É como se ele olhasse para aquela plantação, para aquela lavoura, e ele fizesse a conta: olha, pelo número de pessoas que estão trabalhando, e pelo tempo que demora até que se perca a plantação, não vai dar tempo. Nós vamos perder parte da colheita. Nós precisamos levantar obreiros, nós precisamos levantar missionários, trabalhadores para cumprimento desta missão. E quem envia missionários é o Espírito Santo. É por isso que Jesus termina o versículo de número 38 dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. E há um sopro do Espírito aqui em Joinville. Há um mover do Espírito aqui em Joinville. Quem quer ir? Quem enviarei? Quem quer ir por nós? Os campos estão brancos para a colheita. Há necessidade de milhares de pregadores do Evangelho. Há necessidade de milhões de ganhadores de almas. E nós aqui estamos orando para que o Senhor levante a igreja de Joinville como uma resposta às demandas do campo missionário. Ah, meus irmãos, se você sente esse toque de Deus, se você sente esse mover de Deus no seu coração, comece amanhã mesmo, comece essa semana mesmo, ganhando almas, proclamando o Evangelho de Jesus. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. E há uma chave no cumprimento desta missão. É a forma com que nós vemos o nosso chamado, a forma com que nós ouvimos a nossa ordem. Aquilo que nós recebemos, como é que nós respondemos a ela. E há uma outra ilustração muito interessante. Não sei se vocês têm gato em casa. Quem tem gato em casa? Faça assim. Existe uma teologia do gato e uma teologia do cachorro. Quem tem cachorro em casa? Você que tem um gatinho, você sabe. Você dá carinho para ele. Ele dorme no meio dos seus cobertores.
ração, precisa ser ração especial, exclusiva para o gato. Você vai tentar fazer carinho no gato, o gato corre. Mas ele vê você fazendo tudo aquilo em favor dele, ele pensa: poxa, esse meu dono me paparica tanto, eu só posso ser Deus, porque ele é servido por nós. Eu tenho um gato em casa, eu sei do que estou falando. Agora, o cachorro, você deixa ele no quintal, ele come o resto da comida, e ele continua abanando o rabo, protegendo a sua casa, lambendo você, porque aquele pouco que ele recebe, ele pensa: poxa vida, o meu dono só pode ser Deus. Ele é tão generoso comigo, ele é tão bom comigo, eu vou retribuir ele com serviço, eu vou retribuir ele com a minha obediência. Muitos de nós estamos recebendo as bênçãos de Deus, achando que nós somos deuses, que nós somos merecedores do que Deus tem feito conosco. Mas o que o Senhor tem feito por nós, meus irmãos, é uma demonstração de que Ele é poderoso, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o dono da obra, e que você deve a Ele obediência. Se Ele disse: ide por todo mundo, você vai para todo mundo. Como Sophia Miller, quando perguntaram para Sophia Miller, depois de 48 anos de ministério na Amazônia, entre tribos indígenas, como que foi a sua chamada? Sophia Miller disse: eu não tive chamada. E questionaram ela dizendo: como que você não teve chamada? Como que foi? Que revelação que foi? Que anjo, que sonho, que profeta que falou com você? Ela disse: nada disso aconteceu comigo. Eu li Marcos 16:15, ide por todo mundo. Ide por todo mundo, ide por todo mundo. E eu obedeci, recebi e obedeci. E esta chamada está sobre vocês. Não há um peso maior sobre a igreja de Joinville do que a sua responsabilidade com a evangelização do mundo. Se vocês estão sendo avivados pelo Espírito Santo, se vocês estão sendo despertados pelo Espírito Santo, está pesando sobre você a responsabilidade de responder aos campos que estão brancos, aos milhões e milhões daqueles que estão precisando de salvação. Vem meia dúzia e você se acha no direito de ficar sentado no banco. Por isso que eu não quero te chamar aqui, porque você que está aqui na frente, você que está lá no fundo, você que está no meião, você que está aqui na cadeira dos obreiros, todos foram chamados para serem missionários e pregadores do Evangelho. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.